Oiê, eu sou Lana Retori e esse é mais um Retórica Podcast Conversas que Cativam. Agora, na nossa terceira temporada, onde eu trago aí os CPFs que fazem parte da minha vida, contando um pouquinho, às vezes, das pessoas que estão nos bastidores, que não aparecem tanto, que não é o caso da convidada de hoje, tá? Mas a ideia dessa temporada é contar um pouquinho do que acontece fora das câmeras, nos bastidores, nos lugares onde ninguém vê. É trazer pessoas que são importantes na minha vida, que fazem a diferença na minha vida e que muitas vezes elas me dão suporte para eu chegar em outros lugares onde vocês nem imaginam. Então eu vou estar abrindo aqui para vocês um pouquinho da minha vida, um pouquinho da minha intimidade, um pouquinho de curiosidades, de coisas que só essas pessoas sabem, de segredos que essas pessoas conhecem, de detalhes que essas pessoas que fazem a diferença na minha vida, vão compartilhar aí com vocês também. Então vocês vão ficar mais juntinho de mim durante toda essa terceira temporada. E hoje eu tô aqui com uma pessoa, né, que é muito especial. Foi um presente de Deus na minha vida. A gente tá assim, em clima de despedida. Acho até que vai ser um episódio aí emocionante. Mas vocês me veem sempre. Minhas terças-feiras já estão batizadas. A minha terça-feira dela. Meu marido faz assim, mas vem cá, hoje é terça, eu posso conversar com você ou ele é todo dela? Com vocês, minha querida amiga, minha sócia e minha irmã em Cristo, Lili. Amiga, que honra, né? Que honra e que alegria poder compartilhar com você. Esse podcast tem um potencial incrível e eu estou muito honrada, muito feliz de estar aqui com você construindo essa história junto. Então vamos aí fazer um brinde, tá? Porque a gente não é obrigada, né, a ficar com sede. A gente pode tomar aqui bons... Esse podcast é a sua cara, né? Né? Porque sem vinho... Né? Todo mundo sabe que eu amo vinho. Então, assim, pra mim, vinho é uma bebida super democrática que a gente pode tomar no almoço, no lanche, no jantar, quiçá no café da manhã, dependendo da circunstância, né? E a ideia do podcast é essa, é aproximar as pessoas que estão aqui. É como se eu estivesse convidando a pessoa para tomar um drink na minha casa, para bater um papo na minha varanda. E tem que ser um lugar leve, um momento leve para a gente poder conversar. Então, eu aqui desejo um brinde. Inclusive, quero desejar feliz ano novo, feliz aniversário! Era para ter um efeito especial. Pô! Saindo um monte de chuva de prata aqui. Porque, amiga, seu aniversário. Esse episódio não poderia sair num momento melhor. Eu queria poder lhe dar de presente tudo que você merece, tudo que o seu coração tem e que merece. Mas quem ganha o presente sou eu. Porque ter uma pessoa como você, ter uma amiga como você, ter uma mentora como você, ter uma pessoa com as características, com o seu coração, com as suas qualidades, com as suas particularidades de forma de pensar, de forma de agir, é um privilégio. Então, vamos brindar a tudo isso. Feliz ano novo, feliz aniversário e feliz podcast. Já ganhei meu presente, porque quando esse podcast sair, assistirei no dia do meu aniversário. Assistiremos juntas, porque você sabe que eu assisto. Lança 7 da noite, eu tô lá. Eu sou a primeira que eu tenho que valorizar, né, o meu trabalho. Então, eu sou a primeira, ligo a televisão, aviso a todo mundo. E o seu aniversário já vai ser a comemoração. E a gente já vai estar treinada aí para todas as nossas conexões online, né? Porque daqui para frente, muitas terão que ser online. Então, mas vamos organizar. Vamos. Primeiro, vamos brindar de novo, que você nem bebeu, né? Feliz aniversário, feliz ano novo, que Deus abençoe. Que esse ano seja um ano de muitas realizações para a gente, para vocês, para todo mundo que está aqui à nossa volta, para os CPFs e CNPJs, que a gente possa realmente construir algo de grande valor na vida das pessoas. Verdade. E falando em CPFs e CNPJs, o nosso podcast, ele só é o que ele é, só chegou até aqui porque tem muitas pessoas que acreditam nele, né? Então, eu queria agradecer imensamente aí ao nosso patrocinador master, né, que é o Tiago, que tá comigo desde o primeiro episódio. Você acredita que quando eu contei pra ele, assim, a ideia do podcast, ele foi a primeira pessoa que disse assim, que coisa incrível, como que eu posso participar e apoiar? E é tão bom, né, a gente ver pessoas que acreditam no nosso trabalho antes mesmo da gente acreditar. O Tiago, ele é o CEO, aí ele é um cara incrível, é um ser humano, pai de gêmeos,
um ser humano, assim, diferenciado, só de ser pai de gêmeos. E especialista em sucessão empresarial. Então, ele tem uma empresa que faz toda a análise financeira da sua vida. Inclusive, os nossos participantes aqui, nossos convidados, eles têm direito a fazer esse teste, essa análise. E ele deu uma ajustada aí para o ano de 2026, para que esse relatório ficasse, ó, Ei, já quero. Já quer, né? Já quero. Tiago já pode reservar Pronto. Minha call. Então, é só você clicar no QR Code que tá aí na sua tela, onde o Tiago vai fazer algumas perguntas bem objetivas e ele faz toda a análise financeira, ou da sua pessoa física, ou da sua pessoa jurídica. Você escolhe, ou das duas, quem sabe, e ele dá um panorama financeiro. E a TCBM, ela é uma empresa especialista em sucessão, né? Então, assim, aquela preocupação que a gente tem do que vai acontecer, como é que as coisas vão se dar no decorrer das empresas, das famílias. A gente começou aqui o podcast com a primeira temporada falando sobre empresas familiares. Então, a gente trouxe muito esse tema e a dificuldade da sucessão. E o Tiago é um especialista que ele tem aí várias palestras, autor de livro, vários livros, best-sellers, palestras internacionais. O homem viaja o mundo todo, tá no Japão, tá na Austrália, tá nos Estados Unidos, tá viajando o mundo para compartilhar esse conhecimento que ele tem. E assim, é nosso apoiador, tá aqui junto comigo desde o começo. Então, Tiago, toda a equipe aí que faz a TCBM acontecer, cuida de mim, cuida da minha família há mais de 10 anos aí. O que eu acho engraçado e interessante desse relacionamento é que às vezes a gente vai num banco e quando a gente começa a conseguir se relacionar, o gerente muda. Aí você tem que começar tudo de novo. E o Tiago, ele construiu, eu já tinha um pé atrás. Aí ele, vamos tentar. E aí a gente construiu esse relacionamento e ele tá aí participando desde o nascimento de Dioguinho, quando a Luna era pequenininha, e me ajudando aí a traçar todas as estratégias financeiras para minha vida. E ele pode traçar para a sua também, viu? Nada como ter um apoio de alguém que sabe o que tá fazendo. A gente tem mania de querer saber das coisas, né? A melhor coisa é você pegar alguém que sabe, ela mostra o caminho. Aí tudo fica mais fácil. Com certeza. Então, TCBM sempre junto com a gente aqui. Meu beijo, meu feliz ano novo para vocês, que seja um ano incrível, aí de muito sucesso e muita prosperidade. Estamos falando aí de CPFs, CNPJs. E aí, amiga, vamos dar uma organizada? Vamos, organize, né? Sabe que essa parte é sua. Vamos organizar. Porque assim, eu queria que a gente... eu tô trazendo aqui alguns convidados muito importantes na minha vida, né? Você está no hall aí dos top 5. Que além da gente ter uma amizade, a gente ter construído, a gente se conhece há muitos anos. E eu queria que você contasse um pouquinho aí, desde quando a gente se conhece lá atrás, o que fez a gente se reaproximar. Conta um pouquinho da nossa história para as pessoas ouvirem sob a sua perspectiva, né? Para entender como é que esse caminho se cruzou novamente. E no decorrer aí do nosso episódio hoje, a gente vai compartilhar algumas curiosidades, trocar. A gente já vai descobrir daí as percepções diferentes, né? Porque, na verdade, a gente nem falou sobre isso. Verdade. A minha percepção de toda essa história é a sua. Eu acho que a gente nunca falou ela assim... detalhada, né? As nossas terças, elas são tão intensas, né? Que a gente vai pautando. Mas, assim, eu queria que você contextualizasse para quem não conhece, para as pessoas... Assim, muita gente fala, nossa, vocês são tão diferentes, né? Para as pessoas entenderem um pouquinho dessa história. E aí, toda vez que alguém fala isso, a gente faz assim... Tive uma ideia. Podcast. Assiste aquele episódio do podcast. Vamos resumir, vamos tentar resumir, vamos porque lá. Então, assim, eu acho que vai ser até difícil de algumas pessoas entenderem, porque tem aquelas coisas que só a gente, que às vezes até a gente não entende, né? Mas assim, a gente se conhece desde o Jardim do Horto. A gente tinha o quê? 8, 9, 10, 15, sei lá quantos anos a gente tinha, né? Mas é antes da adolescência. Acho que eu tinha 13. Pronto. 13. Pois é, então a gente tem... Revelar a idade. Então, não vou nem dizer quantos anos eu tinha. Rapidinho, já que a gente vai revelar a idade, o que você tá achando aqui do que você tá vendo? Amiga, você tá arrasando. Você tá melhor do que muito Menina, melhor do que antigamente. Que bom, né? Não, que a gente tá evoluindo. Você tem todo um aparato aí, né? Então, aí também mas tem seu mérito, tem seu mérito. A gente tem um mérito, mas a gente também tem toda uma estrutura, né? E eu não posso deixar de agradecer a quem agradeça, compôs. porque tá valendo todo o investimento. Então, assim, eu confio aí a minha beleza, né? A make, vestimenta, acessórios, a uma equipe, né? Que faz isso acontecer, que confia no meu trabalho, que confia na minha imagem para estar trazendo para outras pessoas, compartilhando com as amigas, compartilhando com os clientes, compartilhando com os telespectadores, com os ouvintes, o que é que eu acredito, as empresas que realmente eu acredito e que eu confio
estar fazendo parte da minha vida, né? Então, elas também são CPFs por trás aí dos CNPJs, né? Fabrícia Fafá, da FF Joias, que sempre faz assim, Lana, você tem que estar deslumbrante. Então, assim, a joia, ela é muito mais do que um produto, né? Ela faz parte da nossa vida, da nossa história. Eu usei um brinco da Fabrícia para o meu casamento. E várias peças, presentes que eu dou para os meus filhos, que fazem parte da minha vida. E a Fabrícia é isso, a FF Joias é isso. Primeiro que o ateliê dela é um acontecimento, né? Obras de arte, fora o atendimento, o serviço que está por trás. Então, assim, eu associo a minha marca, eu associo as pessoas que eu realmente confio e que eu sei que fazem um trabalho muito por trás do CNPJ. Que antes do CNPJ ter sucesso, aquela pessoa, ela tem uma vida. E esse episódio, ele é muito sobre isso. Essa temporada, no caso, é muito sobre isso. É sobre a gente enaltecer essas pessoas. Então, Fafá, um beijo para você. Muito obrigada aí por sempre estar contribuindo, né? Me deixando mais organizada, mais Mais bonita. bonita, mais bem posicionada. Porque Pois. essa mulher não vai ter quem segure, viu? Eita. Vocês não viram nada o que vem por aí. É, os olhos dela. Mas conte, vá. Comecei Jardim do Vai Horto, falar. 1900 e bolinha. Pois é, 100 anos, 100 números. Então, eu acho que ali a gente não tinha uma relação muito próxima, né? Você tinha mais relação com os meninos, com os meus irmãos. Eu conhecia vocês três lá da vizinhança, mas a gente não tinha uma aproximação de sair junto, tal. Mas a gente sempre se acompanhou, né? Sempre se deu bem, sempre nunca teve nenhum problema. Nem de adolescência eu lembro da gente ter tido nada. Mas eu acho que a gente deu um gap muito grande. Eu acho que cada uma tomou um rumo aí diferente, né? E eu fui nos meus projetos, casamento, filho e etc. Você também, né? Mas assim, eu acho que algo daquela época ficou, que eu acho que não pelo Instagram, eu acho que acabou sendo pelo Instagram. A gente se identificou um pouco. De vez em quando eu via você no trabalho lá do shopping, você via as mentorias, os meus trabalhos, a gente acabou se conectando. Eu vou dizer a você que eu nem me lembro qual foi a primeira vez. Mas deixa eu contar uma coisa também. Eu vivi um processo que eu queria muito ir morar nos Estados Unidos, né? Eu quis muito encontrar um caminho, mas eu não queria ir de qualquer jeito. E aí foi uma época que eu me conectei com a sua empresa, Sim, que você que tinha era, uma empresa de intercâmbio, né? De viagens e era de essa mesmo. intercâmbio também. E aí eu fiz algumas entrevistas com a sua mãe, que eu já conhecia, tinha uma ligação grande. Mas eu também fiz umas entrevistas com você. Eu tive alguns momentos de contato com você. E naquele momento lá da agência, eu já tinha uma visão diferente, né? Porque a nossa visão de adolescente, por mais a gente tem a nossa diferença de idade é muito pouca, mas a sua turma era diferente da minha. A minha turma era dos seus irmãos, Era. né? Então a sua turma já era um pessoal diferente. E aí a minha visão que eu tinha de você era daquele, a Lili, irmã dos meninos. E naquele outro momento eu já tive uma outra percepção, Mais né? profissional. Mais profissional, mais assim, você me direcionando, me ajudando. E aí, assim, acabou que não deu certo, não funcionou pra mim, foi uma coisa que não era pra ser, né? E aí a gente, de fato, depois daquele momento ali, a gente se desconectou total. Já não tinha mais, a gente não se encontrava, nossos caminhos, eles não tinham ligação, né? Você tocou com as lojas, né? Foi quando a sua vida de Isso. shopping, lojas e etc. E a vida aí que você. E aí, realmente, ali, na verdade, eu perdi a conexão. Acho que você saiu totalmente do meu rol ali, né? Eu acabei nem acompanhando muito. Eu acho que depois desse gap grande que a gente teve, se eu não me engano, eu acho que a gente se conectou foi pelo Instagram mesmo. Foi ter visto. Eu não lembro de ter Eu visto. lembro que a gente que teve algum evento que eu promovi no shopping, uma palestra, e eu acho que a gente se conversou pelo Instagram. Eu acho que você me Aí eu convidou. te convidei para esse evento que eu estava fazendo, que provavelmente foi um evento da academia, não me lembro direito o que foi, mas foi um evento no cinema, foi um evento grande. E que eu zero imaginava que você ia estar lá. E aí, pô, você foi. Convidou aleatória, foi? Agora que eu tô sabendo. Eu não achava que você iria. Entendi, sabe? entendi. Mas assim, você foi. E aí, quando terminou o evento, eu fiquei tão feliz que você foi e tal. E a gente foi tomar um café. Eu lembro. Esse eu lembro. Que café? Eu me lembro. Eu lembro. Foram A gente falou horas da vida toda, não foi? De repente, parecia que era amiga íntima da vida inteira. de nascença.
A gente ficou horas tomando esse café. Horas. Tipo, horas lembro, de verdade. eu 3 lembro. horas. Eu lembro, a gente falou de tudo. Trabalho, família, pra frente, pra trás, filho, marido, tudo. Tudo. Tipo, atualizou o que não- gap. Foi aquela foi, eu acho que ali e dali pra frente, eu acho que a gente gerou uma conexão que é meio que atualizou, É. né, dali. Que O aí, download fez... Puf. eu acho que dali a gente voltou não, acho que a gente construiu, porque a gente não tinha essa relação antes, Não. não fazia sentido. A gente conversou como se a gente já tivesse conversado antes, a gente nunca tinha conversado sobre aqueles assuntos, Verdade. né? Então acho que ali foi realmente, eu digo, a mão de alguém quando quer juntar os propósitos. Eu digo que ali começou, só que a gente não tinha essa noção. Eu não tinha essa noção, né? E ali a gente começou a conectar outros eventos, né? E começou a se encontrar várias vezes, né? E a partilhar, né, o que a gente buscava, né? Então, assim, eu acho que, para quem não entende, eu acho que assim, as frases que as pessoas falam, né? Tipo assim, eu acho nada a ver vocês duas. Como assim? Da onde saiu a Lana, né? Quem me acompanha, quem lhe acompanha. E a gente é muito diferente. Muito diferente em todos os aspectos. E aí as pessoas, às vezes, ficam assim, como que conectou? E Fala aí, peraí, vamos lá. Você gosta, né? Eu adoro, Você gosta, você eu gosta, adoro. você Eu gosta. não falo que é as inimigas, porque não é inimiga, é Não, amiga. não tenho inimigas. É, mas não tem um meme, né, que fala... Tem. Não é as inimigas, ao contrário, são as amigas, né? A gente já causou tanto buruçu de ciúme. E eu já disse que eu não entendo por quê. E o ponto de partida é exatamente essa diferença, né? E aí eu trago essa reflexão para as pessoas mesmo. Porque, ó, o meu marido, nós somos... Quem assistiu aqui o nosso episódio viu. Nosso episódio foi uma resenha. Ou seja, nada a ver, né? Ah, mas o meu também, a gente não tem muita coisa a ver, não. Eu acho que é isso que faz a gente... É sobre isso, né? Eu acho que com quem você às vezes até se aproxima e se conecta pelas semelhanças. É mais confortável, às vezes, né? É mais fácil, é mais confortável, você tá sendo sempre validada, aplaudida. É mais fácil conviver e fazer trocas com pessoas que pensam parecido com você, não tem divergência, é tudo sim, né? Agora, com pessoas que são muito diferentes, é aí que mora, eu acho, o grande plim do negócio, porque se você for inteligente e estratégico, essa pessoa, ela vai te estimular em lugares, em pontos, em coisas que você jamais seria estimulada. E aí entra uma questão. Eu acho que para mim faz uma diferença grande. A gente se reencontrou num momento onde a gente estava pronta. Porque se a gente tivesse se encontrado muitos anos atrás, era um trem por dentro do outro. E não ia ter parceria que desse certo. Né? Eu digo porque a gente cresce, né, com o tempo, com as perdas, com os desafios, com as experiências. Eu acho que a gente vai se ajustando. E eu acredito demais nisso. Eu acho que tudo que a gente constrói hoje, né, desde os grupos de oração, das viagens, das coisas, dos encontros, tanto que tudo que a gente faz pra gente, a gente sempre dá um jeito de abrir para que as pessoas possam ter esse acesso, né? Tudo que vem nascendo aí, desde os movimentos que a gente vai falar, eles são todos vindo de uma vontade de partilhar o que a gente vive, né? Eu acho que o que a gente vive hoje é algo que foi preparado lá atrás. Em que sentido? Eu acho que eu buscava algo, né? Sempre busquei nas minhas conexões, nas pessoas com quem eu convivo, nos meus relacionamentos, desde o meu casamento, desde as amigas. E estudei muito durante, acho que uns 15, 20 anos, né? Que eu trabalhei nessa área comercial, de venda direta. Eu li muito, fui para muitas mentorias, aqueles cursos de coach. Todo mundo falava, cuidado com o ambiente, cuidado com quem se conecta. Se você quer crescer, se desconecte das pessoas que lhe puxam para trás. Então, eu tinha isso muito na minha mente. Então, assim, quando a gente se encontrou, e aí tem toda aquela, né, que a gente sempre fala de ambiência, quando a gente se encontrou, despretensiosamente, de verdade, eu não imaginei nunca que a gente fosse chegar a fazer uma sociedade. Eu achei que a gente ia, tipo assim, se ajudar. Muitas vezes eu lembro de você, disse, Aline, eu tô precisando construir, eu quero construir minha mentoria. Quantas vezes você me perguntava coisa, mandava, gostou disso, gostou daquilo? E eu tipo assim, por que ela acha que eu sei e por que ela dá importância para o que eu acho? Então, assim, você tinha uma percepção de mim que eu podia lhe ajudar, e eu tinha uma percepção de que se eu me conectasse com você, você podia me ajudar, mas não sabia em quê. Eu não sabia em quê. O que eu sei é, quando a gente se conecta com alguém, sem ser você, a gente se conecta com alguém que se cuida da família, tem muita fé, é um bom profissional,
é uma pessoa que gosta de ajudar as pessoas. Se você chegar perto, você sabe que sempre vai sobrar o bom pra você, de alguma forma. Eu tinha muito isso. E assim, eu senti vontade, né, de estar perto. Lembro que você fez um negócio da sua mãe lá no Jardim do Horto, e você mandou uma mensagem, amiga, vai ter isso, se você puder ir e tal. Eu fiz, amor, você vai ali comigo. Ele, aonde? Como assim, Lili? Negócio pra família, não sei o que. Eu disse, E realmente foi bem restrito. A eu vi. gente só convidou a família e a gente, como a gente tava se falando, eu disse É. assim, eu tive vontade de Pois lhe é. chamar. Só quando eu cheguei lá, quase que meu marido me mata, né? Porque ele falou assim, amor, só tá, a família dela assim, olha, se ela não quisesse que eu viesse, ela não tivesse me convidado. Segundo, se eu não tivesse vontade de vir, eu não tinha vindo, né? Então, nisso... Agora, sabe uma coisa que eu acho importante a gente trazer? A gente fala, não sei de onde veio, não sei de onde veio. Claro que a gente sabe de onde veio, né? A gente sabe o que é que conectou a gente. A gente sabe que foi, primeiro, Deus, a fé que a gente tem e a forma que a gente acredita em Deus e Mas você nesse sabe que eu caminho. eu peço a vida inteira, todos os dias, que Deus coloca as pessoas certas no meu Mas caminho. eu também Eu peço peço. todo Eu dia. Por isso que também. eu não tenho dúvida. Eu também, eu peço. E aí, quando ele tira, eu já sei que é porque não é pra ser. E eu sempre faço essa entrega, que se for para a minha felicidade, se for para eu contribuir, se realmente for para que eu seja a ponte na vida daquela pessoa, que eu permaneça. E se não for, tá tudo bem. Enquanto eu for útil, a gente tá aqui. Depois, quando eu não for mais, dê um jeito, Deus, por favor. Aí ele fica meio confuso com as coisas que eu peço, fica dizendo, essa menina é meio estranha, mas é sobre isso. E a gente, essa conexão que veio por Nossa Senhora, porque assim, não tem como a gente falar da nossa história sem a gente falar de Nossa Senhora. Para falar a verdade, eu acho que a gente começou a se conectar aleatoriamente quando a gente viu o amor por Nossa Senhora em comum dali. Foi tipo assim, Foi. é isso que nos conecta. Pra mim, eu nem sei se eu já lhe disse isso, mas eu vou dizer, revelações. Quando eu entendi o que estava acontecendo comigo no meu processo de conversão, na minha busca para chegar no céu, eu disse assim: eu quero aprender tudo. Eu percebi. E eu um pouco exagerada, né? Um pouco intensa. Vamos falar, eu sou um pouco intensa. Eu não consigo fazer um negócio mais ou menos. E aí, quando eu foquei nesse negócio de Nossa Senhora, eu foquei de um jeito que eu queria ser a best forever dela e eu queria saber tudo sobre ela. Eu fiquei Eu meio lembro. Lembra? Eu lembro perfeitamente. E pra mim, você era a pessoa quem mais sabia. Foi isso que eu fiquei na época. De onde ela tirou que eu sou a expert disso? Mas na Mas minha assim, cabeça eu era. acho que talvez por eu estar fazendo a preparação para consagração, tanto que assim, você fazia muita pergunta, pedia muita coisa, manda link, manda isso. Isso pode, isso não pode, isso faz assim. Como é que faz isso? Eu posso isso? Assim, Olha como você me misericórdia, calma. aguentou. Mas calma. Até porque eu também estou buscando. É porque nesse mundo espiritual ninguém tá pronto nunca, né? Tá todo mundo buscando sempre. Mas assim, eu percebi no começo uma responsabilidade. Eu falei pro Felipe, eu disse, eu tenho uma responsabilidade muito grande com a Alana. Por quê? Porque ela depositou em mim. Se eu disser que não, ou disser que sim, ela vai acreditar. É verdade. Eu disse, se eu tenho uma responsabilidade muito grande, até porque eu não me sentia, e não me sinto hoje, pronta para responder algumas coisas. Então, assim, na época que você todo dia perguntava coisa, e vamos para missa, vamos ser para onde? Então, assim, eu senti em algum momento essa responsabilidade de, ali, eu digo, eu posso destruir a fé dela, como posso fortalecer aqui. E olha só como é importante, né? Essa questão das conexões. Porque, vê só, olha só a frase. Eu poderia estimular ou destruir a fé dela. Se a gente tem essa sensação com a pessoa errada, é o caos, né? É o caos, porque o que aquela pessoa vai te dizer, lógico, o autoconhecimento, ele é um balizador, né? Eu observei o seu caminho, o seu processo, a gente conversou que você estava, o que eu estava buscando, que eu não sabia nem como começar, e que eu digo, foi uma coisa divina, o fato de eu ter decidido que eu ia me consagrar, eu não sabia nem o que era isso. Eu lembro quando eu fui me consagrar, que você foi lá na minha casa levar um presente para mim, as suas falas eram tipo assim, você queria admirar, mas não fazia noção do que era, qual era o processo. Eu só sei que eu quero para mim. E você sabia, que aí eu vou lhe dizer, completando o que você falou sobre a importância, né? Que eu falo muito sobre isso, né? Tem até umas frasezinhas dessas prontas que eu adoro, vou até mandar botar no Instagram.
É aquela, cuidado com a opinião, com a crítica construtiva de quem nunca construiu nada, né? Então, assim, você não tem noção do quanto você ter jogado aquela responsabilidade em mim, porque, querendo ou não, você exigiu de mim saber responder. Sim. Porque, Porque eu veja, perguntava muitas muito, vezes não eu fui era? buscar a resposta, eu não sabia. Para mim foi crescimento também. Às vezes eu fui buscar, né? Felipe, que estuda muito, muitas vezes você perguntava umas coisas assim, e eu ia buscar se pode isso, não pode aquilo, coisas da missa. Então, assim, isso que eu queria dizer, que tem a ver com a mensagem que a gente fala, inclusive no clube. É você saber para quem perguntar. Então, se você, em algum momento, eu digo muito isso e falei no brunch, né? De uma forma, você sabe que eu não, né? Apesar de não ser fofa e meiga, mas eu sou verdadeira e transparente, né? Eu não tenho problema de dizer. Às vezes a gente não se sente tão como você vê em mim, talvez você não entenda o que eu vejo em você, né? Porque, teoricamente, a gente faria tudo isso sozinha ou por outros caminhos, mas assim, naquele momento, aí eu vou falar da importância das conexões que a gente tem que ter cuidado. Você me escolheu para perguntar isso, você botou em risco. Porque aí eu falei, mas se ela me escolheu, o que que eu estou transmitindo? O que que eu estou comunicando com o meu relacionamento, com a minha postura né, diante das coisas da igreja, com a minha questão como mãe, que ela me viu como uma referência. Aquilo ali fez eu dizer o seguinte, algo certo eu estou fazendo, e eu preciso cuidar disso, para não perder. Então, o fato de você ter me dado essa responsabilidade me fez eu agarrar ela e querer ser ainda melhor. Porque eu disse, eu não quero perder essa admiração, não quero perder, não quero errar e nele dar. Tanto que teve respostas que eu fui buscar. Eu não sabia, fui pro Padre Cícero perguntar. Às vezes que você precisou lá no coisa, eu fui se podia, se não podia, como era que funcionava na época das confissões. Então, assim, o fato de você confiar em mim me fez querer aprender mais. Então, eu acelerei o meu processo de aprendizado para estar sempre, tipo, acompanhando a sua velocidade de querer também. Não só isso, porque eu tenho, né, hoje o meu movimento de grupo, de pessoas, de amigas que a gente tem hoje, minhas orações. Mas, assim, é aquela coisa, você chega junto de alguém que tá ali, ó, dando aquele sinal de luz. Bora, minha filha, né? Então, acelerou e me fortaleceu muitas vezes, não só como um espiritual. E aí, Lili, aí eu vou entrar um pouquinho no que isso ocasionou, né? Que é o Filhas de Maria. Mas antes eu queria lhe convidar, olha que lindo que a gente tem aqui na nossa mesa. Esse eu vou ter que eu tava falando, a apresentação da Toca do Sushi é fantástica. Maravilhosa, já né? Contando, né? Já contando. Já fale você, então, desse apoiador. Não, esse Arrase. eu amo sushi. Eles têm uma apresentação, além de ser gostoso, que eu já conheço, e arrasam, né? Acho que dá pra ver aí. Olha a apresentação. E olha a qualidade disso aqui. Eu disse, ela, tô só esperando a gente poder... ela disse bem assim, amiga, quando você for... Deixa eu comer? Não é pra ficar perguntando na hora que eu vou comer, não. É pra comer na hora do podcast ou só depois? Eu disse, é tudo junto. A gente come, fala, depois come também. Agora, mas aqui assim, tem que levantar a mão. Quem fala mais as duas, a gente tem que pedir a palavra. Mas a gente até que administra bem, melhorou, né? A gente melhorou. Você administra bem isso, né? Os maridos não acham. Mas também é normal. Porque eles não têm fala quando estão com a gente. Mas assim, entre a gente, né? Não tô dizendo entre eles não, entre eles a gente que fala mesmo. Quem manda é a gente mesmo. Enfim, vamos falar do Toca do Sushi, que tem 2 unidades. A unidade aqui da Jatiuca, a unidade da Gruta. A unidade da Gruta agora, já desde o ano passado, aí abrindo pro almoço e que tá sempre presente. Lá em casa, Dioguinho faz, mamãe, filho, você quer o quê? A criança pede chocolate, né? O meu pede sushi. Quero sushi. Aí lá vou eu, meu cartão de crédito é só Toca do Sushi, Toca do Sushi, Toca do Sushi. E estamos falando dos CPFs. Então, Elô já foi minha convidada aqui, uma mulher incrível, uma mulher, assim, de uma sensibilidade, que estava sempre nos bastidores e que aí, finalzinho de 2025, ela decidiu botar a cara para jogo. E botou de uma forma espetacular. Começou por aqui, né? Já começou com o pé. Exatamente. Veio aqui no episódio nosso, a gente contou a história dela, uma história linda, de resiliência, uma história de muito trabalho, muita batalha, muita luta, que a gente que trabalha com comércio sabe, né, o quanto que é difícil. Mas Toca do Sushi já é uma empresa, uma marca aqui consolidada aqui no hall de grandes gastronomias, né, de Alagoas. E a gente vai hoje estar aqui, ó, degustando. E é uma delícia. Tô até com água na boca, amiga. Aproveite, tá? Pra gente comer, bem delícia. Vou aproveitar também para falar um pouquinho,
nós somos, né, clientes assíduos. A Lili fez até assim, meu Deus, e agora como é que vai ser a minha vida sem Janine, morando lá nos Estados Unidos? Mas Janine tá sempre aí, presente na nossa vida, ajeitando nosso cabelo, fazendo nossa make. Ela que tá E por ela trás do arrasa, Mind, viu? arrasa Eu demais. já fiz várias com várias pessoas, amo várias também, mas Ela faz a ela diferença, faz né? assim, meia hora. É. E a gente fala como pra ela? Eu não falo nada. Ela pergunta, quer o quê? Eu digo, vai e faça. Não, não perguntei, ela não perguntou nem cor hoje. Pois é. Aí ela vai e faz. Então, Janine, muito obrigada. Parabéns aí pela toda a condução que você dá junto do estúdio do Janine Seton, a equipe maravilhosa, faz tudo lá. Ela É especialista em mega hair, ela tem uma técnica aí dela bombástica, diferenciada, que dá toda uma diferença. E tá sempre presente aqui junto com a gente, junto comigo, com a Lili no Mind e comigo aqui no Retórica também. Então, muito obrigada. Vamos comer. E eu queria falar um pouquinho, sabe de quê? Do Filhas de Maria. Teremos aqui, vou convidar, Filhas de Maria, uma graça. Quando eu disse que eu ia convidar as meninas, aí, Pra cá? com certeza, Eita, que figura. tem Eu que vou ter que ter. estar aqui, eu. Você vai ter que estar aqui. Não sei como é que vai ser, viu? Não É. sei se vai ser de 2 em 2. É. Vamos pensar aí. Filhas de Maria aí, digam como é que vocês querem participar, porque com certeza vocês vão ter que estar aqui. E quando existiu esse processo aí na minha vida, dessa minha busca incessante por chegar no céu, que eu enlouqueci a cabeça, a cabeça da Lili com várias perguntas, várias dúvidas. Eu tive, na verdade, assim, eu tenho que dar os créditos, né? Eu tive 2 grandes mulheres que me orientaram no caminho da fé, que foi você e foi a minha prima Cacau. Cacau também vai vir para cá. Convite público para Cacau estar aqui no podcast. Para a gente conversar um pouquinho aí sobre fé, sobre esses caminhos que a gente vem escolhendo. E ela, no processo que minha mãe estava no hospital, ela foi uma pessoa que me trouxe, assim, uma quantidade de conhecimento gigantesco. E aquilo é como se ela tivesse acendido em mim uma chama. E aquela chama, ela tomou conta de mim, pegou fogo em mim, e você foi alimentando ela. E eu tive, na minha cabeça, eu disse que eu ia me consagrar, e quando eu decidi que eu ia me consagrar, que eu vou contar no dia do episódio de Filhas de Maria, esse processo todo, mas quando eu decidi que eu ia me consagrar, eu escolhi, eu disse que eu vou montar um grupo de oração. E aí eu falei, eu vou fazer um estudo, e quando eu comentei com algumas amigas, inclusive com você, você disse assim, Lana, você sabia que uma das premissas para ser consagrada é fazer parte de um grupo? E aí eu tive todos os meus desafios, não fui aceita em nenhum e criei o meu próprio. E aí eu falei, eu vou estudar, mas assim, estudar baseada num conteúdo correto, que eu sei que é sério, que foi do Padre Paulo Ricardo. Então eu peguei umas aulas do Padre Paulo Ricardo que explicavam o processo de consagração, e a minha ideia era escutar aquela aula, rezar o terço e montar um altar para construir aquele momento, para construir aquela ambiência, para construir aquilo ali. E aí, quando eu falei para você, você na mesma hora disse: eu vou também, eu topo, vamos junta. E a gente falou para mais 2 ou 3 pessoas que começaram, então, desde o início aí no Filhas de Maria. E o Filhas de Maria, eu acho que ele trouxe pra gente essa conexão onde, como a gente meio que promovia o grupo, a gente meio que tinha a responsabilidade de trazer aquelas informações e aqueles conteúdos, e eu fazia assim, quem sou eu na fila do pão? Porque eu não sei de nada. A louca que vivia perguntando para todo mundo, questionando, eu não entendia nada. Eu não entendia os ritos da missa, eu não entendia nada. Mas eu tinha decidido que eu queria ser uma católica praticante, que eu queria construir um caminho de retidão de fé. E aí você sempre me trouxe muito essa contextualização. Fala um pouquinho de Filhas de Maria na sua vida. Então, se a gente for falar de todas essas coisas que a gente se conectou, a gente vai cair sempre no mesmo lugar, né? No mesmo lugar em que sentido? Que eu digo que essa eu posso usar a frase que Deus não une pessoas, Ele une propósitos, né? E que a mensagem, né, de Jesus, de Deus, é que a gente possa levar mais pessoas para perto de Deus, né? Buscar o nosso, né? Fazer o que é certo, buscar o caminho, né, da retidão, construir o reino dos céus na nossa vida. Então, quando eu encontrei, eu já queria isso, só que eu não estava, tinha acabado de começar essa coisa da consagração, conseguindo conectar isso com a vida como um todo. Eu acho que quando a gente se conectou, a gente trouxe isso para a vida como um todo. Então, eu naquela época fechei, não sei se você vai lembrar, mas foi naquela época que eu fechei a minha mentoria com o nome, né? Então, a minha mentoria
de gestão de tempo, de organização, de agenda, estava faltando a alma. Estava faltando, e naquela época tanto de oração, tanto de impacto que a gente estava, né, conseguindo trazer na vida das pessoas, aquilo foi dando, eu digo, quando a gente está em movimento, as peças vão se arrumando. Você está em movimento, alguém fala uma coisa, e outra pessoa fala uma coisa, as coisas vão se encaixando. Por isso que eu digo, a gente tem que estar em movimento no lugar certo, na mesa certa. E eu sinto que, assim, a Filha de Maria, ela veio para confirmar que a gente junto é muito mais, eu vou dizer que é nem mais forte, é mais, a gente vai mais longe realmente, alcança mais pessoas, e eu acho que a gente foi muito mais profundo. Quando a gente se uniu àquelas pessoas que se conectaram com as nossas histórias, e as pessoas vieram trazendo histórias que elas tinham com Nossa Senhora, que elas tinham com Jesus, que elas tinham de fé, aquilo fez a minha fé se fortalecer, que é o que faz todos os dias. Eu amo quando a gente faz, todo mundo vem contar uma história. Toda vez que você tá ali e alguém vem e conta, sua fé abastece ali. Então, acho que o Filhas de Maria, ele veio para complementar uma das áreas da nossa vida que, apesar de eu estar presente, eu já estar nesse caminho, ela meio que chancela algumas coisas. Então, acho que Filhas de Maria hoje, ele faz parte das nossas áreas da nossa vida, tanto quanto os negócios, tanto quanto os treinos, tanto quanto a família, né? Eu acho que é uma gavetinha que não pode sair. E falando de Filhas de Maria, eu tinha uma grande amiga, mas que ela não tinha essa conexão. Ela tinha uma busca, mas não tinha essa conexão. E ela diz, tanto que hoje eu sou madrinha dela de consagração. E ela é responsável por essas unhas maravilhosas. Ela é uma figura, vocês precisam conhecer. Ela vai vir. Vocês precisam conhecer. Né? Kalina. Intensa. Intensa. Ela é uma profissional tão diferenciada. E assim, você passa um tempo, você investe um tempo para você fazer as unhas, né? E eu achava interessante porque ela conversava comigo assim, né? Animada, feliz. E ela falava, ai, amiga, eu tô adorando o podcast. É muito legal, que conteúdo massa. E você fala de um jeito assim tão... E menina, você tá chique, né? Cheio de gente lhe apoiando. Eu também quero. Não pode, você usa umas joias bonitas, você usa Tem que fazer um cabelo bonito. bonitas. Tá toda organizada. Aquela unha daquele jeito, me poupe. Não, vamos organizar. E aí, ó, Kalina, responsável, né? Pelas minhas unhas sempre estarem impecáveis. Já fiz também. Ela faz um trabalho maravilhoso e é uma filha de Maria. Hoje, falando dos CPFs por trás dos CNPJs, né? As empresas que conseguem ter o sucesso, que conseguem se desenvolver, sempre tem aí a figura de uma pessoa que faz toda a diferença. E ela é a marca, né? Kalina é a marca, com aquela personalidade, com aquele jeitinho. É terapia, fazer a unha ainda por cima, porque a gente se diverte, conversa. É maravilhoso. Então, Kalina, mais um ano junto comigo, me apoiando, organizando minhas unhas. Ela enlouquece. Você não vai quebrar essa unha não na véspera da gravação. E às vezes, de vez em quando eu chego lá na véspera, ela vai, arruma, dá um jeito. E ela fala, você não fica quieta, fique quieta para não borrar a sua unha. E o jeito dela é o que faz o estúdio Kalina Moura ser o que é. Então, um beijo, um ano lindo para você, cheio de prosperidade, cheio de fé, cheio do amor de Deus na sua vida, nos seus negócios. Que a gente continue até ficar velhinhas, juntinhas, nesse processo. Ela que faz todas as novenas, tudo. Não, ela veio no seu rastro. Veio no seu rastro porque é outra que é intensa e ela quer tudo, ela quer fazer tudo, ela quer participar de tudo, ela quer saber tudo e quer fazer tudo certo. A responsabilidade que você tá me contando agora, eu sinto com ela. Então, porque ela fica me perguntando. E aí você vê como isso é contagiante, né? A gente vai devagarzinho, devagarzinho. Quando a gente vê, tem uma multidão de pessoas todas querendo ir para o mesmo lugar. Você sabia que o Filhas de Maria, quando eu assumi a gestão do Sacramento, que eu fazia consultoria lá, o Sacramento ele estava com uma busca muito de ser uma escola com foco em espiritualidade. E quando eu fui convidada, né, pela minha sócia de lá para fazer isso, se ela tivesse me chamado um ano antes, eu talvez não tivesse dito que eu era capaz de fazer. E eu acho que o movimento do Filhas de Maria e a questão, veja, não é o conteúdo, tem nada a ver. Mas o fato me fez me sentir capaz. Dizer assim, eu senti que aquele efeito ali podia ser feito em uma quantidade de pessoas. Então, assim, ele impactou não só o Mind, não só a minha vida, mas assim, você vê o que um movimento Sim.
empodera a gente, né? E aí eu falando da parte realmente de dizer assim, é esse o caminho que eu quero. E, amiga, acho tão interessante, porque assim, eu acompanhei de perto o seu processo para assumir, junto A com os gestão. outros sócios, a gestão do Sacramento, que foi um colégio que passou por um reposicionamento, né? E é uma reestruturação. E é tão interessante você ver que as nossas escolhas e as nossas decisões, elas vão exatamente no caminho que a gente direciona para que ela vá. Porque olhe só, você foi para dar uma consultoria De nada a ver o assunto. de nada a ver, né? De uma coisa Processos. pontual e você foi. Todas as vezes que você ia lá para a consultoria e a gente conversava, a gente sempre fez muito essas trocas, né? As nossas reuniões sempre foram pautadas de, primeiro, vamos falar do nosso eu, né? Era por Processo pauta, terapia. era terapia. Primeiro é terapia. Depois de terapia, vamos falar das crianças, da família, como é que tá a vida, não sei É. o quê, como é que a gente organizou para estar aqui, não sei o que, não sei o que. Depois vamos falar dos negócios. Aí eu falava das Quando minhas a gente coisas. ia chegar no Mind, já era 5 horas da tarde. Né? Mas talvez por isso que se transformou no que se transformou. Porque para a gente poder construir uma coisa junta, tem quem você é, as suas habilidades, os seus diferenciais. E esse trabalho que você vem executando e o processo que eu acompanhei desde quando você entrou como consultora até hoje de você estar acompanhando como uma das sócias à distância, conseguindo se fazer presente, construir aí toda a parte de gestão é admirável. Então, eu fico muito orgulhosa de ver assim tudo que você está conseguindo conquistar, de ver que você está conseguindo construir a sua trajetória rumo aos seus sonhos, aos seus objetivos, ao seu propósito. E eu fico querendo cada vez estar mais perto para aprender mais, para entender mais, para eu poder fazer também daqui, para eu poder aplicar também na minha vida. E cada conversa que a gente tem, por mais que pareça aleatória, não é, né? Me faz aprender, me faz olhar para você, honrar a sua vida, honrar suas escolhas, dar continuidade aqui. A gente mora numa cidade muito pequena e a gente quer muita coisa. Nossos sonhos são muito, muito grandes, né? A gente tem essa... A gente converge nisso de querer algo grande. E quando eu falo de algo grande, não é algo grande para a gente ser grande. É para o impacto que a gente quer causar ser grande. É para a transformação que a gente quer trazer ser grande. E eu acho que foi aí, exatamente nesse ponto que a gente falou agora, que nasceu o Mind, só que a gente não sabia. Na verdade, a essência do Mind Club, do Mind Experience, dos nossos eventos, é conseguir partilhar com outras pessoas o que a gente vive, que parece que não é negócio, mas é negócio. Né? Que eu acho que esses encontros da gente das terças-feiras, que eu tenho para mim que é o encontro do Mind Club vai ficar sendo às terças, Eu também acho, viu? Para sempre, porque o fato da gente ter se conectado, de conversar sobre todos os assuntos, porque eu vou dizer, ó, a gente ajustou coisas de saúde, foi suplemento, foi médico, foi não sei o quê, aí foi treino. Quantas vezes a gente falou, trocou ideias, treinou junto, a gente treinou junto várias vezes. Eu quis ir treinar lá com você, porque você me fazia, né, a gente dividiu o peso, então eu acho que se a gente for trazer isso para dentro do clube, que eu acho que ele nasceu daí, ele só tomou o nome, mas ele já existia, que era o fato de dizer o seguinte, se eu for treinar com ela, eu vou fazer mais. Se eu for correr com você, eu vou correr mais. Se eu for rezar com ela, eu vou rezar mais. Aí você ia me buscar para a gente poder fazer algo. Então, eu acho que a gente entendeu ali, e eu vou dizer para você, não foi só você, não, a gente não se conectou só com a gente. Através dessas conexões, a gente teve outras que também fizeram diferença. Eu lembro dos workshops que eu fiz. Muitas vieram do Filha de Maria, vieram de conexões com você, coisas que a gente fez junto. Me fizeram... eu vou dizer aquilo que a gente chama de elevar a performance de verdade em quase todas as áreas. Não foi intencional, você não chegou lá e faça isso. Não foi isso. Foi o fato de estar junto, me fez querer ser melhor por diversos fatores, dependendo se for de saúde, era para lhe acompanhar, se era de espiritualidade, era para não falhar e não, né? Não, se foi por profissional, foi para lhe acompanhar no que eu acreditava que você já estava ali na frente. Então, eu acho que a gente meio que você me puxou, eu lhe puxei, teve horas que você nem fez nada e eu me inspirei e fui ali. Eu tive quantas vezes a gente saiu de uma terça-feira que a gente chega ali parecendo que tá com um rolo compressor de coisas e a gente sai assim,
com várias soluções ou com uma outra percepção. Que aí também entra a conexão das pessoas. Então, você é muito resolutiva. Você é muito prática, né? Apesar de ser muito mais, eu vou dizer assim, sensível e muito, os seus, né? Eu sou mais prática, mais seca na comunicação, mas às vezes tem hora que eu tô com a vida um caos, o mundo caindo, mil problemas, a gente conversa ali assim, é isso mesmo, é assim mesmo, as mulheres fortes são, é isso mesmo, e vamos embora. Só aquilo faz a gente crescer. E o que eu acho interessante, sabe, Lili, que eu acho que traz muita. Que a gente pode contribuir muito com a nossa audiência, com as pessoas que estão ouvindo a gente. Eu recebo muita pergunta de mulheres que estão começando. É unânime. O povo fala assim pra mim: vem cá, como é? O seu dia tem quantas horas? Eu escuto isso Como é também. que você dá conta? E eu falei isso pro meu marido semana passada. Eu falei, vê só, eu acho que eu tenho tempo pra tudo. Que é o seu lema. Tempo pra tudo, tudo no seu tempo. Ai, vocês nem sabem o que eu ganhei hoje. Devia ter trazido. Oh. Eu sempre uso quando eu faço minhas gravações aqui. Chega a ficar emocionada. Depois você posta. Depois eu boto. Ela me dá uma pulheta da minha gente. É praticamente me dá assim um pedaço do filho. É tipo, Né? me representa demais. Né? Mas é pra ela não me esquecer. Ela vai botar na mesinha do computador dela. Quando ela virar a ampulheta, ela lembra de mim. Mas aí o que eu ia falar é o seguinte: as pessoas me perguntam como é que você tem tempo? Eu não me acho uma pessoa sem tempo. Mas tudo tem seu preço. Né? Não é todo mundo que está disposto a acordar de noite para ir fazer atividade física. E não é para nada, é para mim. Eu fico uma pessoa melhor quando eu faço meu exercício. E aí eu me lembro, você já agora nesse processo final de viajar, aquela loucura, resolvendo um monte de coisa. Você fala assim, amiga, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. E aí eu falo assim, quando eu vi, você estava indo que horas? Era 4h pouca da manhã. Mesma hora. Era. E eu, na época que eu tava louca, sem casa, no meu processo de mudança, eu fazia, mas eu tô comendo porcaria, porque eu não consigo me alimentar, não sei o que. Aí você chegou pra mim e fez assim, amiga, vê só, você tem uma amiga que faz alimentação saudável, que faz marmita, por que você não liga pra ela, organiza sua comida, vai lá. Não, coisas que a pessoa já sabia, né? Aí A gente já sabia. Por que não usava a informação? é mesmo? Então, é sobre isso, entendeu? É sobre a gente entender que essas conexões, o ambiente em que a gente tá, as pessoas que a gente escolhe, caminhar junto, as coisas acontecem por algo maior, com certeza, mas muita coisa precisa convergir, muita coisa precisa estar alinhada, né, tudo tem que estar num caminho para dizer assim, realmente esse match vai dar match. Inclusive, respondendo a pergunta de quem pergunta como é a nossa mentoria, porque eu digo que você é minha mentora e você diz que eu sou sua mentora. E às vezes a pessoa pergunta assim, como é a mentoria de vocês? Porque assim, a gente nunca postou estamos em mentoria. Isso. A mentoria da gente é essa. É tipo, eu dou pitaco em tudo, ela dá pitaco em tudo, a gente puxa, a gente orienta, a gente pergunta, porque vamos partilha. lá, vamos dar o que é mentoria. As pessoas, elas não querem fazer, elas querem pagar que alguém faça. Para aí que é alguém consultoria. Chega e faça. E mesmo a consultoria. Não, consultoria não. Né? Não, aí é a fazedoria. Não sei o que é isso. Não, consultoria não. Porque consultoria você também ensina. Né? Mas na consultoria, ok, você executa muito mais. Mas o processo de mentoria é um processo de ensino. É um processo onde você vai economizar tempo, dinheiro, etapas, e você vai pegar alguém que tem mais experiência e que já viveu aquilo. Caminhar por um caminho que alguém já caminhou. Que vai lhe dar o caminho das pedras. Exatamente. Né? Então, só que infelizmente o mundo hoje não quer. Eles querem pagar, às vezes, porque eu vou contratar, eu quero que seja executado. Não é sobre isso. Porque você quer que um mentorado seu precise de você a vida inteira? Ou você quer alcançar outras pessoas? Com certeza. A gente quer direcionar e quer que a pessoa caminhe com as próprias pernas. Exatamente. Então, o processo de mentoria, ele é isso. Ele é você ensinar como fazer, é você dar as orientações. Se precisar sair do script, vai sair do script. E é o que a gente faz. Eu tenho habilidades diferentes das habilidades da Lili. Então, o que eu preciso que ela me ensine, eu chego para ela e trago como pergunta, desde a parte espiritual até a parte de gestão de agenda, de gestão de tempo, de administração, de tudo isso. As mentorias que ela dá para os mentorados dela, eu sou uma mentorada dela. Inclusive, já fez de verdade os cursos. Já fiz workshop e tudo, participei tudo. E é sobre isso, é sobre a gente realmente entender de que forma o outro pode contribuir na nossa vida e a gente fazer essas trocas. Nós temos outras também, a própria Mari tá junto da gente há muito tempo. Eu ia dizer exatamente sobre isso. Não dá pra gente ter um mentor só. Isso. Eu acho que os mentores, eles são por áreas.
E assim, eu tenho mentores hoje de mulheres que são mães incríveis e que eu admiro e que eu imagino assim, e que não precisa que ela me ensine nada. Ela me inspira, né? E a gente vai buscando, né? Então, assim, cada um de nós vai ter o seu ponto alto, né? Você é muito posicionada como empresária. Então, assim, por mais que você tenha uma vida, uma super mãe, que você eu sei que é de cuidar da saúde, hoje a sua espiritualidade, assim, é um grande exemplo, mas você tem um posicionamento muito forte no negócio. Entendeu? Aí cada um vai tendo. Então, por exemplo, quantas vezes eu perguntei coisas de negócios que eu até saberia, mas eu digo, poxa, ela sabe mais, ela tem mais lojas, ela tem mais funcionários, ela tem mais sócios, né? Então, talvez você tenha tido uma experiência. E eu vou dizer assim, a mentoria, e aí eu já vou puxar o gancho para o Mind Club, que eu Sim. acho que é o nosso maior projeto. Eu acho que o Mind Club, por mais que a gente tenha muito chão pela frente ainda, eu não sei o que Deus prepara pra gente, né? Mas 2026 vai ser um ano dedicado a gente estruturar e a gente trazer os resultados, mostrar o que a gente vive, né? Eu tenho certeza que todas as coisas de profissionais que você teve e que eu tive, a gente teve um impacto uma na vida da outra. E quando a gente começa a trazer em outras pessoas, eu acredito nisso. O Mind, por exemplo, a gente falou da Mari, da Ari, então a gente cada pessoa vem trazendo aquilo que ela sabe muito, aquilo que ela tem de experiência. E o fato de estar perto dessas pessoas já é a maior escola. Eu digo muito que assim, quando as pessoas falam, eu acho que a gente é um mini mind, né? A gente é a quando a gente vai fazer as consultorias, eu já fiz várias consultorias e mentorias nesses clubes que a gente está inseridas, as pessoas falam assim, você precisa ser o seu próprio produto. E eu acho que o nosso produto, ele nasceu de uma verdade, até não intencional, porque hoje ela é toda intencional, mas na época de que a gente viveu algo e disse: isso funciona, isso muda a vida, isso impacta a vida profissionalmente. Então, eu sou outra pessoa, eu digo desde imagem, desde posicionamento. A gente não muda a essência, né? Minha estabanação, minha. Né? Agora, ó, Meu... falando em imagem. Vamos falar. Primeiro, eu queria agradecer, né, a Carol, falando novamente aí dos CPFs por trás dos CNPJs. A Carol foi um presente também, uma mulher super pra frente, de uma energia louca, surreal. É aquela que tem varejo na veia, aquela vendedora nata, que está aí à frente da Dui Concept, que está, ó, responsável pelo meu look de hoje. É uma curadoria incrível, ela tem uma sensibilidade, ela junto com a filha fazem uma curadoria muito peculiar, de uma forma com muita qualidade, um produto de uma qualidade diferenciada. A alfaiataria dela tem um caimento incrível. A curadoria que elas constroem juntas é totalmente diferenciada. E o melhor, tem um preço super justo, super compatível com o que entrega. A gente se conectou aí pelo podcast, pela Sandy, depois ela foi pro Mind, foi pro Brunch e tá junto com a gente. Então, eu sou uma mulher que eu valorizo demais as marcas locais. Eu acho que o trabalho que essas mulheres, que essas pessoas que estão por trás dessas marcas fazem é um trabalho totalmente diferenciado. Tem várias, eu posso citar várias aqui que eu admiro aqui em Maceió. E eu faço questão de consumir, de fazer a economia circular dentro dessas marcas, dessas empresas. E eu estou muito feliz aí com a parceria, né? Por eu estar aí sempre conseguindo encontrar os melhores looks, as roupas que me representam, né? A gente sempre quer estar bonita, estar elegante, estar compatível com o que a gente entrega. E essa questão do posicionamento traz muito essa questão da vestimenta. E a gente sempre conversava sobre isso, né? Ela não ligava muito. Ela pela personalidade dela, ela tinha esse jeito. Na verdade, eu sou muito prática. Vá, Então, conte. nada que dá muito trabalho, eu sou muito. Né, eu gosto da coisa mais prática. Mas, assim, isso foi uma coisa que eu já sabia, tá? Eu já sabia, eu até já tinha feito a consultoria lá das cores, né? Como é? Colorimetria. Não, aquela paleta de cores. Eu já tinha feito aquilo, eu já tinha entendido, né? Eu hoje acompanho muitas empresárias que têm os seus clubes, que têm as suas mentorias, e todas elas falam que no seu posicionamento, o que você veste, né, a forma do seu cabelo, ele precisa estar alinhado com aquilo que você prega, né? E eu hoje me sinto assim altamente eu mesma, né? Eu acho que nada lhe empodera muito mais, nada lhe dá mais confiança do que você se sentir
Tipo assim, né? E não é a coisa que não é só o vestir, é o cabelo, é a forma. Isso vai, parece que formando você, e você vai se empoderando daquilo ali. Isso traz uma confiança absurda, né? Eu acho que se posicionar na internet, se posicionar para palestras como a gente faz, cursos, exige uma coragem que eu vou dizer, não é para qualquer um, não. Porque as pessoas, o mundo, ele joga, né, aquilo ali. Uma pressão, vou dizer, né? Então as pessoas têm muito medo. Quando as pessoas não têm coragem de se posicionar. Mas é isso, amiga. É como você tá. Eu vou voltar pro começo. A partir do momento que você vira uma referência para alguma coisa, é todo o contexto que entra. E mais ainda numa cidade pequena, onde as pessoas nos conheceram ali há 15 anos atrás e a Lana é de 15 anos atrás. Você é a mesma de 15 anos? Precisa me conhecer de novo. Quem me conhecia 15 anos. Com 15 anos ou 15 anos atrás, precisa me conhecer de novo. Né? E aí, às vezes, as nossas referências são aquelas pessoas. E nós não somos mais aquelas pessoas. Por tudo que a gente viveu, por tudo que a gente passou, pelas nossas conquistas, pelas nossas perdas, pelos nossos aprendizados. E aí, a partir do momento que você tem a consciência disso, que eu acho que é muito. Eu sempre digo, não é sobre o quê, é sobre o como. Deixa eu dizer um negócio em relação a isso. Eu acho que quando eu disse que a gente se encontrou no momento certo, e aí eu vou lhe dizer duas coisas. Eu acho que para isso que você falou, se eu não tivesse num momento de busca, e eu vou dizer assim, né? Não vamos entrar por esse assunto, mas eu sei do meu perfil, eu tenho um autoconhecimento muito grande, eu sei dos meus desafios, e assim, eu tinha muita dificuldade de receber feedback. Entendeu? Quando eu entendi a riqueza do que é um feedback bem dado, a transformação que ele pode causar na sua vida, se você pedir para a pessoa certa e receber da forma certa, né? E isso eu tiro o chapéu para você em relação a isso, porque assim, a sua forma de dar feedback é muito verdadeira, né? Então assim, muitas vezes eu disse, ó, resolva aí o que você mandar vestir, eu tô vestindo. Tá bom esse, tá bom esse. Então assim, eu não sou assim. Eu sou de eu quero isso e acabou, quem quiser que ache ruim. Mas eu entendi que neste quesito, tipo, para que gastar energia? Para que correr o risco de errar se, né? Agora também sem perder a minha autenticidade. Claro. Muitas vezes eu disse, quantas vezes tu veste isso? Assim, não, vestiu não. Esse aqui tá bom, não. Esse não, mas esse. Então, a gente, e eu vou dizer para você isso, para qualquer pessoa que tiver uma sociedade, a gente tende, as pessoas tendem a comparar. A gente tende a se comparar. Quantas a gente se compara? Muitas vezes. Mas é muito rápido. Porque eu sei que a gente só é o que a gente é, porque a gente tem uma essência, né? Eu acredito muito que Deus dá os talentos para cada pessoa. Falei isso no brunch, né? E eu sei que ele deu a você os seus e deu a mim os meus, que se eu for tentar ser você, eu não vou conseguir, que se você for tentar ser, eu não vai conseguir, se eu me vestir como você, não vai ficar bom, né? Então, eu acredito muito que a gente pode hoje, eu acho que a gente se encontrou no momento certo até de idade, porque talvez lá atrás a gente tivesse perdido, como muitas sociedades acabam se perdendo. Em relação a isso, quis dizer que eu queria fechar era, nesse quesito de feedbacks, né? Eu acho que você dá melhor do que eu muito. Tantas vezes que eu delego para você muitas coisas, eu digo, faz isso aqui de boa, né? Não faço questão de nada, porque eu sei que você faz isso melhor. E essa questão do posicionamento, que você também está buscando, né? Por mais que você tenha mais essa facilidade, em 2 anos para cá, você se reposicionou de uma forma absurda, né? A gente se reposicionou, cada um no seu. Mas, assim, você intencionalmente tem um feeling para certas coisas, isso sim, isso não, né? E o fato, não precisa nem você me dizer, muitas vezes, o fato de estar junto me faz, eu digo hoje, eu poderia ter vindo de várias formas. Quantas pessoas passaram aqui, cada uma do seu jeito? Eu disse, não, eu vou encontrar com ela, fazer o podcast dela, eu vou, linda. Então, eu vim de roupa nova, eu vim toda arrumada. Por quê? Toda terça-feira eu falava isso, acho que eu já falei no Instagram. Então, sem você dizer nada, sem a gente precisar nada, aquele ambiente faz com que você busque mais, né? Então, eu acho que você vê que é o Mini Mind Club funcionando, né? Então, eu queria trazer também aqui, já pra gente entrar aí, infelizmente, porque eu ficaria aqui até infinito e além, conversando com você, né? Eu vou falar Ficaremos um pouquinho... depois. Então, já a gente tem mais pauta. Hoje é terça, né? Então, minha Hoje filha, ainda tem mais coisas até altas horas da noite. altas horas. Uma coisa que eu queria levantar
que eu queria trazer é essa história, né? Eu me reposicionei, muitas coisas aconteceram na minha vida, eu vivi perdas irreparáveis e eu precisei ressurgir e encontrar motivos para tocar minha vida, para seguir. Eu precisava ter um propósito muito grande para isso. E no universo feminino existe muito essa. A gente viveu isso. As alfinetadas, aquele que é com revestido de carinho, mas que na verdade não é um carinho, é uma crítica. Não é saudável, né? Que não faz bem, que não leva a lugar nenhum. Eu brinco esse negócio, as amigas, eu tenho isso com você, tenho isso com a Bela, que foram amigas recentes, né? E que a gente se conectou de uma forma muito forte. E como eu falei, que eu sou intensa, eu não consigo nada mais ou menos. Então, eu tenho amigas aí de infância, que são amigas de uma vida inteira, que eu não preciso estar toda hora com elas e que elas sabem o quanto eu as amo e que elas vão estar aqui, viu? Maria Daniela, Julie, Andréa, Luana, várias amigas minhas, assim, da vida toda, Úrsula, que hoje em dia eu não tenho tanta convivência mais, porque as nossas vidas acabam levando para lugares diferentes e tá tudo bem. E ao mesmo tempo, e eu não tô falando delas, eu tô falando agora de outras situações que a gente sabe que o universo feminino, ele tem essa faísca, né? E eu hoje ocupo um espaço altamente de defesa e de enaltecer o protagonismo feminino, né? Hoje eu estou à frente de um conselho de nível nacional, fui designada com muita honra para estar aí construindo um espaço para essas mulheres que querem ser protagonistas dos seus negócios, das suas vidas. Se aconteceu isso, é porque alguém me vê assim, é porque em algum momento eu Você representei. se posicionou dessa forma. Nem sempre foi intencional, mas você representa muito isso, né? Você representa muito isso eu vou dizer, do masculino e feminino, né? Aí, no meio de um mundo tão, às vezes, muitas vezes, de negócios masculinos, Isso. você representa isso. E eu vou dizer, não sei quanto de esforço você faz para fazer isso, né? Mas muitas vezes é aquela coisa, a pessoa que faz um negócio tão natural que parece fácil, né? Então, eu acho que essa coisa do feminino que você fala, eu não sei se você foi intencional, mas eu acho que você foi sendo quem você é, que você ocupou um espaço hoje, que esse convite, eu digo muito, né? Que esse convite que você recebeu, merecidíssimo, né? Que você faz com, né? Bela que não vai me deixar mentir, com certeza, né? Assim, eu acho que a gente tem que enaltecer, sim, né? E eu acho que a gente precisa se exercitar cada vez mais para entender que o brilho do outro, o crescimento do outro, jamais vai. Pelo contrário, se eu ajudar, fizer você brilhar ainda mais, seja Bela, seja com quem for, a gente, cada um vai ter seu espaço, né? Tanto que isso é o Mind, Não é né? isso? O Eu Mind, acho que a gente foi tentando construir ele e a nossa ânsia, o nosso acelero, ele fez a gente começar do lugar errado e a gente depois voltou para trás, voltou para o começo, voltou para de onde ele deveria ter partido e ele foi se transformando nesse ecossistema que quer trazer a melhor performance dessas mulheres. E aí a gente entra. O que é alta performance para você? Porque hoje em dia eu me especializei em alta performance, em gestão de alta performance, e as pessoas perguntam o que é. E existe hoje uma vertente de muitas críticas. Ah, porque tudo é alta performance, porque tudo é alta performance. Mas é o conceito do que é alta performance. Alta performance não é a qualquer custo. Eu, essa semana, dei uma entrevista até para a Antiga Gazeta, e eles perguntaram exatamente isso. E eu falei assim: não existe nenhum sucesso na carreira que compense o fracasso na sua casa. é o mesmo do CNPJ que vale o fracasso do CPF, né? Não existe. Então, assim, existem algumas coisas que são inegociáveis, mas isso só acontece quando você tem o autoconhecimento. Então, dentro desse universo feminino, a quantidade de mulher perdida que a gente pega, que quer ser uma esposa maravilhosa, que quer ser uma mãe espetacular, mas que não cuida dela, que não cuida da saúde dela, que não tem momentos sozinha, de silêncio, que não tem momentos onde ela possa fazer o que ela está com vontade e não que o filho, o marido e todo mundo ao seu redor está com vontade. Então, trazer esse protagonismo sem
puxar a sardinha para feminismo, para A, para B, para política, para religião. Não é sobre isso, é sobre a gente realmente encontrar o que é a essência da mulher. É a gente dizer assim, poxa, é tão bom, né? A gente tem a possibilidade aí de ajudar tantas pessoas, tantas mulheres, que às vezes olham para as nossas vidas e acham que a nossa vida é perfeita. Caos, minha casa tá um caos hoje. A funcionária faltou e menino fez. Ó, caos. Mas assim, precisa continuar. Não precisa estar tudo perfeito, não precisa estar tudo 100% maravilhoso. E a gente poder estar junto de mulheres que são reais, que fazem o que é possível, que querem entregar o melhor, que deixam as suas vulnerabilidades à mostra para a gente poder ajudar. O Mind, ele faz muito isso. A gente vê a vulnerabilidade que a mulher não quer mostrar para ninguém. Que ela precisa ser uma excelente médica, uma excelente gestora, uma excelente advogada, uma mãe maravilhosa, uma esposa espetacular. Atleta, A fitness. atleta tá linda, feliz e tá todo mundo, tudo climatérica, né, Cris Begotti? Tudo louca, climatérica, os hormônios tudo no Caos. maior caos, mas a gente precisa seguir com essa tal dessa alta performance. E aí eu quero perguntar o que é alta performance para Lilian Lopes. Estou com a resposta pronta, Eita, porque adoro. o que acontece? Eu também recebo, como eu falo, né? A gente acabou que foi construindo, a gente tem produtos diferentes, cada uma com a sua especialidade, mas como eles se conectaram, e eu vou dizer, você fala de gestão, eu falo um pouco de carreira, de produtividade, mas ele cai ali na alta performance, que é a melhor versão que você consegue dar. Não tem padrão, não é para acordar 4 horas da manhã e... Não é para todo mundo acordar 4 da manhã. Não mesmo, não né? mesmo, não é mesmo. E assim, não é o certo e o errado, né? Eu falo isso porque nos treinamentos eu falo muito isso, que na mentoria eu busco puxar a sua alta performance. No nosso Mind Club a gente fala de alta performance. E alta performance não é você ser insana, trabalhar que nem uma louca e não é. Né? As pessoas pensam nessa alta performance por causa disso. Eu acho que alta performance é em cada área da sua vida você dar o melhor que você puder. Você ser o melhor que você conseguir. E a alta performance, ela vem da onde você tá. Então, por exemplo, se eu tô aqui, a alta para mim é o próximo degrau. E aí, depois, o próximo. Vou falar isso em vários aspectos da nossa vida. Vou dar um exemplo. Quantas vezes, para mim, rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, era o suficiente? Hoje a gente reza o texto, depois reza o rosário e tá tudo ok. Academia. Eu mal conseguia dar uma caminhada. Aí eu entro numa academia, depois eu vou para um crossfit, daqui a pouco eu tô a louca do crossfit pegando um peso absurdo. Como? Você vai melhorando. A minha alta performance de treino, por exemplo, foi quando eu fazia Muay Thai, ginástica olímpica, crossfit, tudo com 40 e poucos anos de idade. Então, você pode fazer a mesma coisa que eu fazia? Não, não pode. É a minha alta performance. É tipo, de onde eu tô para o próximo degrau. E para o próximo. E sem negligenciar e sem prejudicar o mais importante. Aí eu falo de alta performance dentro de uma ordem que você precisa ter, que faz com que o nosso bem-estar aconteça. Né? Que vem Deus primeiro, família, saúde, depois carreira. Por mais que a gente dedique mais tempo à carreira hoje, se você for pegar uma carga horária do dia, a maior parte de tempo, muitas vezes, eu digo porque eu monto a agenda e eu pinto, né? Eu sei que o tempo tá um pouco mais no trabalho, mas a intenção, o coração e o propósito não está. Desde o trabalho, da família. Então, eu trabalho por quê? Eu faço, por exemplo, para eu poder fazer isso aqui, eu fui buscar um, levar outro. Eu podia ter mandado um Uber pegar meu filho. Por que eu não mandei? Por que eu que fui levar? Por que eu que fui cortar o cabelo? Então, eu acho que quando a gente tem, eu digo que alta performance, eu até nem achei outra palavra para isso ainda, que eu acho que a gente vive muito isso. É o propósito de tudo que a gente faz. Né? E às vezes as pessoas acham que eu faço, não sei se como é com você, mas assim, é shopping, não sei o quê, é ACM, é Mind, é loja, é um negócio em Arapiraca. E as pessoas mas não tem, são várias coisas. Não são várias coisas. Na verdade, é tudo a mesma coisa. Na minha cabeça, o mundo espiritual e o mundo físico não está separado. Eu uso né, os meus talentos, o meu espiritual aqui para construir onde eu tiver. Se eu puder levar Deus para as pessoas, aproximar minha família de Deus, me aproximar de Deus. Então, assim, muita gente até critica. Mas, assim, né, cada um tem seu caminho e cada um não vai... Tem gente que não vai entender seu caminho, tá tudo bem. Não é o dele, é o meu. Né? E eu acho que isso fez com que a gente se conectasse em relação a isso. E o Mind, ele foi construído muito nisso. Em cima da gente conseguir ajudar as pessoas
nos ajudando, porque a gente também precisa, né? Eu digo que o Mind foi construído para mim. Eu preciso dele. Eu preciso desse espaço. Eu preciso do clube para que eu continue nesse caminho de crescimento, de fé, de esperança. Então, a alta performance, para mim, ele é qual é a melhor versão do ser humano em todas as áreas, corpo, mente e alma, que eu consigo ter hoje. E a minha alta performance é a próxima etapa, e a próxima etapa, e assim a gente vai buscando, né? Eu acho que se a gente. Essa busca vai fazer com que a gente construa um legado, que a gente construa uma história que se orgulhe, que a gente se orgulhe de contar. Né? Eu sou muito feliz hoje com o que a gente está construindo, né? Acho que o Mind Club, ele vem, assim como Filha de Maria, assim como outras coisas, ele vem para dizer aquela coisa, continua, continua, que é aí, é por aí. Né? É bom para a gente, é bom para outras pessoas. Não é fácil, não é fácil de jeito nenhum. Vou dizer assim, é bem desafiador, mas eu tenho me desenvolvido, eu tenho me descoberto uma pessoa, né? Uma profissional que eu nem sabia que existia. Né? Então, assim, acho que a gente tem um longo caminho pela frente, mas que, com certeza estamos no caminho certo. Equipe, me ajuda aí, uma salva de palmas pra Lili! E é isso, minha gente, essa é a Lili. Essa é a Lili, minha sócia aqui no Mind. Essa mãe, essa esposa, essa amiga. Amiga, eu queria, assim, fechar dizendo algumas coisas pra você. Ah, meu Deus. Dizendo Senhor. que eu honro demais a sua vida, que eu admiro demais você como pessoa, como mulher, como profissional, que eu desejo aí que só Deus sabe o que é que nosso caminho vai nos entregar. Mas mesmo que ele me entregue nada, eu já recebi tudo que ele podia me dar. Porque tudo que a gente construiu até agora, a transformação que a gente trouxe para a vida de tantas pessoas já. Porque a gente não precisa ficar postando isso. A gente sabe. A gente sabe cada devolutiva de conversa que a gente conversou com as mulheres que nos procuraram e que nos questionaram e que desabafaram. O quanto que a gente pôde ser ponte na vida delas. Quantos resultados, né? A gente viu acontecer por algo surreal. Então, para mim, isso já é muita coisa, né? A gente sabe o quanto que é desafiador ter as escolhas que a gente tem e defender as escolhas que a gente tem. Às vezes até para nós mesmas. Quantas vezes eu tenho certeza, porque eu já vivi isso. Não me questionei em casa. Será que é? É isso mesmo? Puxa, eu poderia estar aqui só cuidando das minhas lojas, quietinha, já está tudo organizado. É só manter, é só organizar, é só crescer pra um que pouquinho. esse lavado de roupa, diga? Pra que inventar? Que é o que todos os dias alguém me pergunta. Pra quê? O que é isso? É ambição? A gente sabe que não é ambição. É essa busca por ser o que a gente busca ser. Por ser essa ponte, por traçar esse caminho para o céu, por estar conectada com realmente coisas que façam a diferença na nossa vida. Então, assim, eu sei que você já está aí do outro lado do mundo. Já já tô chegando! Bem, é que a gente tem muita coisa para fazer. Chego já. Eu tô levando a galera toda aí pra perto da sua... Arruma um quarto aí pra mim, por favor. Tudo certo. Na sua casa. Viu, Felipe? Arrumem aí que a gente tá chegando, porque não vai ser assim, não. Estão pensando que vão se livrar Vão de se mim? livrar. Nananina, não. E as amigas que lutem, viu? Porque eu já tô com passagem comprada. Você, amiga da Lili, que lute, porque a minha passagem já está comprada. Já comprou a sua? Já tirou a passagem? Deixa de loucura, deixa Eu de já loucura. tirei a minha. Deixa de loucura, vá, deixa de loucura. Que o que a gente mais quer é que todo Casa mundo cheia, venha. Não, né? não, eu disse que o Mind ele vai ter que ter coisas no Brasil e coisas aqui nos Estados Unidos. Então, assim, Com certeza. a gente vai precisar fazer encontros internacionais. Vocês estão pensando que a gente está brincando que o negócio vai ser pequeno, em que sentido, né? Quando eu digo grande, é grande. É grande. Então, assim, que esse seu novo momento, e eu digo nosso novo momento, seja abençoado, que a gente possa ter muita sabedoria para conduzir ele da melhor forma possível, que o Mind Club se consolide, acho que ano de 2026 é o nosso ano, é um ano que a gente vai trazer Passo aí importante. um passo bem grande, bem desafiador e bem importante, e que seus sonhos se realizem, que você siga sendo essa pessoa, essa mulher maravilhosa,
que você possa aí, do outro lado do mundo, atingir as pessoas que eu sei que nos negócios que você vai fazer, nesse novo negócio que você vai entrar, você vai transformar muitas vidas. Pode ter certeza que você tem a sabedoria de conduzir isso. Parabéns pela mulher que você é. Obrigada, Felipe. Obrigada, Bela. Obrigada, Matheus, por emprestar a esposa, a mãe de vocês, para contribuir com a minha vida. Tenham aqui publicamente a minha gratidão, meu respeito. Eu conheço tanto de vocês que vocês nem imaginam através dos olhos dela. E é o melhor olhar que eu podia ter, é o olhar dela. Da sua mãe, da sua... Ui! Quase que eu bato no negócio aqui, ó. Fiquei nervosa. Da sua mãe e da sua esposa. Então, amiga, você vai fazer muita falta. Por mais que a gente diga, vai estar perto, vai estar se falando. Vai ser difícil para mim também não estar junto de você fisicamente nas terças-feiras. Mas eu vou fazer de tudo para que eu possa alcançar suas expectativas como sócia, como amiga, para que eu possa estar aí suprindo o que for necessário. Conte comigo para o que você precisar. Obrigada por me escolher. Obrigada aí por ser essa ponte na minha vida e que a gente possa aí ficar bem. Eu não posso deixar de não falar, né? Acho que assim, uma honra muito grande a gente estar abrindo 2026 com, né, o podcast que eu sei que para você ele tem um valor gigantesco, né? Então, assim, eu queria também, né, poder desejar para você assim, é o primeiro podcast de 2026. Então é uma honra muito grande. Eu não sei o que Deus está preparando, mas eu sei que esse ano virão muitas pessoas incríveis, né? Eu sei que esse projeto, eu vejo você se dedicando a ele de uma forma diferente e a gente sabe que o poder de alcance, né? Então, que as histórias que passem por aqui, né? Tá aí, o Retórica, né? Não é à toa, né? Que ele já vem, né? Construindo isso. Então, que possa ser uma ferramenta realmente de transformação intensa como tudo que você faz, verdadeira como tudo que você faz, né? E eu tenho certeza que Deus já colocou a mão dele em tudo, porque a gente já vê os frutos, né? Então, assim, que seja um espaço de grande transformação. Não só o Mind, não só o Filha de Maria, não só o Retórica, né? Como que a gente possa realmente ser esse instrumento na vida das pessoas. Acho que a gente tem muito para viver em 2026 e transformar. Obrigada também. Eu queria lhe dar um presente, Eba, né? adoro. Porque... Cadê? Então, vou aproveitar aqui. Lê Brulé faz parte da vida da gente. Demais. Né? Quem nunca se deliciou e assim foi ao êxtase total comendo um brigadeiro da Lê Brulé. E aí eu sou suspeita, Sou suspeita. Estudou comigo de infância, né? E aí tem Sandy, que Sandy aí também é uma super empresária, uma mulher sensível, que com aquela beleza, né? Ela tem uma beleza leve, uma coisa diferente, aquele jeitinho dela, ela dá toda a identidade da Lê Brulé e os produtos de alta qualidade. Eu tô muito feliz aí de ter a Lê Brulé como parceira, adoçando a vida das minhas convidadas, dos meus convidados. Feliz estou eu que recebi, né? Esses brigadeiros maravilhosos. E aí, ó, pra você comer e lembrar deste momento. Você não sabe, mas Sandy já foi uma das minhas melhores amigas de escola. Foi mesmo. Então, assim, eu vejo Lê Brulé, né? Não tem como ver Lê Brulé e não ver um pedacinho dela nisso, né? Não tem. É engraçado como tem marcas que vem a cara da pessoa, né? Lê Brulé e a dedicação com que ela vive, faz e faz acontecer. Eu sou louca nos stories dela, né? Ela lá fazendo. Não, e outra, é genuinamente alagoana. Uma marca, assim, feita com tanto amor, com tanta doçura, com tanto carinho, com tanta autenticidade. Tomar um café na Lê Brulé é um acontecimento, É uma experiência. Exatamente. Ela, os palitinhos, o não sei o que, a espuminha, a palavrinha. Ela é caprichosa demais. Vocês, né? Vocês são. Eu preciso estar pertinho de vocês, assim, mas pra aí, aprender. Você vai estar pertinho comendo, com seu cafezinho. Delícia. Aí dá pra ninguém dividir. nem me peça, já tô logo avisando. Que eu vou comer um por dia, sem dividir com ninguém. Eita, meu Deus. Então, gente, vamos entrando aí. Queria só lembrar duas coisas. Este ano teremos quadro do Mind dentro do Retórica. Gente. Então, nossas members, se preparem. Estarei daqui diretamente. Estarei aqui, ó, na próxima. Né? Vocês vão ter um espaço aí exclusivo, que a gente vai trabalhar com vocês. Temos também o nosso Conexões Retórica, né? Para você que quer conectar sua marca, quer conectar seu pensamento, sua forma de trabalhar
com a nossa audiência, temos o Conexões Retórica e temos também o CEMEC, né, que também está construindo aí um quadro dentro do Retórica. Então, tanta coisa está acontecendo Gente, no essa mulher não Retórica. existe. 2026. Como que ela faz isso? 2026 está bombando e eu não poderia começar o ano de uma forma melhor. Aqui, com mais um episódio do Retórica Podcast Conversa Significativa com a minha amiga e minha sócia, Lili. Muito obrigada. Obrigada, amiga. Deus lhe Obrigada de abençoe. verdade. Deus lhe abençoe Amo você. também. Amém. E esse foi mais um episódio do Retórica Podcast Conversa Significativa. Até o próximo episódio.